Vivemos em uma época onde a leitura é incentivada a todo momento. Mesmo com as novas ferramentas digitais, a venda e o consumo da leitura em sua essência, ou seja, pelas folhas de um livro, tem crescido cada dia mais. E para os próximos anos, essa perspectiva aumenta. Vem comigo. Se você é um leitor assíduo, provavelmente guarda algumas obras na memória que são inesquecíveis. Aquelas que, mesmo após ler, ainda estão na sua biblioteca pessoal. Porém, alguns livros são considerados extremamente perigosos e prejudiciais para os seus leitores. Alguns são proibidos em determinados países. Outros, principalmente por seu conteúdo, que pode afetar diretamente o psicológico de quem os lê. Principalmente nos séculos XIX e XX, alguns autores foram extremamente polêmicos. Então se prepare, que no vídeo de hoje trouxemos alguns dos livros considerados como os mais perigosos da história. Você teria coragem de lê-los? Eu sou Ivan Lima e você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Existe aquele velho ditado: nunca julgue um livro pela capa. E, de fato, ele pode ser aplicado em vários momentos com certa coerência. Porém, outros livros, somente pelo título, já nos oferecem uma certa dimensão do seu conteúdo. O livro Versos Satânicos, do escritor inglês de origem indiana Salman Rushdie, entra nesse vídeo por alguns motivos. A obra de ficção fala sobre 2 indianos muçulmanos que sobreviveram a um atentado à bomba em um avião. Após a queda na Inglaterra, um deles desenvolve chifres, cascos e um rabo. E o outro cria uma espécie de anel de luz que rodeia um corpo celeste. O título do livro, Versos Satânicos, faz referência a alguns versos do Alcorão, o livro sagrado do Islã. Por isso, a obra foi considerada extremamente ofensiva ao profeta Maomé. Para se ter uma ideia, após a sua publicação, em 1989, o líder iraniano Ayatollah Khomeini fez um pronunciamento ordenando a morte de Rushdie. Mais que isso, qualquer pessoa que possuísse ou tomasse conhecimento do seu conteúdo estaria condenado à morte. Rushdie, que no livro declara que não acredita mais na religião, foi obrigado a viver escondido por um bom tempo. Dá para entender por que esse livro é tão perigoso, não dá? Voltando alguns séculos no tempo, temos uma das histórias mais intrigantes e misteriosas de todos os tempos. Primeiro devemos conhecer um homem que deixou um grande legado, como sendo um dos homens mais sábios da história. John Dee foi matemático, astrônomo, geógrafo, astrólogo e também conselheiro da Rainha Elizabeth I. Nada mal esse currículo, hein? Além de todos esses atributos, Dee foi um grande ocultista e dedicou uma boa parte de sua vida a esse tipo de estudo. E em sua posse, nesse tempo, havia um livro de Soiga, um manuscrito que Dee acreditava ter sido revelado pelos anjos ao seu escritor, que também, segundo Dee, foi um dos primeiros humanos da Terra. Durante a vida de Dee, ele e muitos outros especialistas da época tentaram decifrar esse estranho livro sobre magia, que contém códigos, imagens e desenhos que para nós não fazem o menor sentido. Após sua morte, o livro simplesmente desapareceu de sua enorme biblioteca pessoal e só foram aparecer novamente em 1994, quando 2 cópias foram encontradas. Os estudiosos ainda estão tentando descobrir seus mistérios, mas o que eles descobriram até agora é um código perturbadoramente complicado de demonologia, encantamentos,
mágicos e astrologia. O livro de Soiga também contém nomes e genealogia dos anjos. John Dee passou a maior parte de sua vida tentando contatar os seres angelicais e esperava que esse livro o ajudasse. Dee alegou que pediu ao anjo Uriel para ajudar a entender o livro de Soiga. Porém, foi dito que o livro só poderia ser interpretado pelo arcanjo Miguel. Creio que seja melhor que os segredos desse livro sejam mantidos escondidos. Muitos preferem não correr o risco. De volta ao século XX, um livro que causa muitas controvérsias, intitulado Minha Luta, foi o livro mais famoso de um dos seres humanos mais famosos que já pisaram na Terra, Adolf Hitler. Inicialmente, esse livro foi publicado em 2 edições, nos anos de 1925 e 1926. Depois que Hitler foi preso por tentar organizar um golpe de Estado em Munique. Mas o que esse livro tem que o torna tão prejudicial e perigoso? Bom, se você conhece um pouco de história, sabe das barbaridades cometidas na Segunda Guerra Mundial, principalmente no que diz respeito ao massacre que o povo judeu sofreu. Esse livro é uma prévia dos pensamentos de Hitler sobre antissemitismo, racismo, principalmente para com o povo judeu, ideias extremistas e sobre o surgimento do Partido Nazista. Minha Luta tornou-se um guia ideológico e de ação para os nazistas e ainda hoje influencia os grupos neonazistas, sendo chamado por alguns de Bíblia nazista. As ideias principais do livro são exatamente as que foram aplicadas posteriormente na Alemanha nazista. Seguindo essa premissa, outro livro que causa muitas discussões é o Diário de Turner, escrito por William Pierce, sob o pseudônimo de Andrew MacDonald, em 1978, e reimpresso por diversas vezes ao longo dos anos. O conteúdo desse livro diz respeito a um grupo de brancos da raça ariana que, por meio de uma revolta armada, derrubam o governo dos Estados Unidos, descrito no livro como totalmente dominado por judeus. Essa revolução violenta visava eliminar as pessoas negras e não arianas da Terra. Segundo conta no livro, isso seria feito primeiro nos Estados Unidos, posteriormente no mundo todo. Segundo alguns especialistas, o livro é o mais lido entre os extremistas que acompanham esse viés ideológico e possivelmente pode ter influenciado Timothy McVeigh, um ex-militar que bombardeou um prédio em Oklahoma no ano de 1995, onde 168 pessoas foram mortas e mais 600 foram feridas. Por muitos, é considerado um livro encorajador por seu conteúdo racista e totalmente extremista. Como vimos até aqui, a definição de perigoso pode variar de acordo com a obra. E o que não falta por aí são lendas e histórias sobre grandes livros de magia, usados por grandes bruxos e bruxas. O Grande Grimório é um exemplo dessas obras. A cópia mais antiga desse livro é datada de 1522. Porém, acredita-se que ele tenha sido escrito anos antes, pela alta cúpula da magia que vivia na época. O conteúdo desse livro vai além dos demais semelhantes, sobre esse tema. O livro ensina seus leitores a invocar o próprio Lúcifer, a fim de fazer um pacto com o governante do inferno. Manuscritos datados de 1600 dizem que nem mesmo os líderes satanistas tinham coragem de usá-lo, pois sabiam que seriam vencidos. Mas então, qual o sentido de obter tanto poder e não poder usá-lo? O livro era cobiçado, não pelo máximo que poderia fazer, mas sim pelo mínimo. Além da invocação de demônios, ele contém um grande número de feitiços, fórmulas e segredos. Hoje, podemos comprar o Grande Grimório em qualquer livraria especializada, ou até mesmo pode achá-lo em PDF na internet.
Mas acredita-se que o verdadeiro Grimório nunca foi mostrado ao público e que está no Vaticano, tendo sido recolhido pela Igreja por volta do século XVIII. E por fim, um dos livros mais polêmicos de todos os tempos, principalmente no que diz respeito à sua existência, conhecido como Necronomicon. Esse livro, que originalmente se chamava Al-Azif, foi escrito por Abdul al-Azhed por volta do ano de 700. Esse homem era conhecido como poeta louco e levou essa fama devido ao fato de ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo por fazer loucuras, como passar anos isolado no deserto. Sobre o manuscrito, o próprio autor adverte que sua leitura pode levar à loucura, gerar pesadelos e até mesmo visões horríveis. Segundo alguns dos pesquisadores, o livro reúne diversos conhecimentos, desde cultos antigos à invocação e magias. Acredita-se que as verdadeiras cópias desse livro foram, em sua maioria, perdidas, mas que em algum lugar ainda exista de fato o livro original. Apesar de encontrar-se referência deste livro em diversos lugares, muitos afirmam que ele não passa de uma invenção do escritor Howard Phillips Lovecraft, um estadunidense que escrevia contos de terror. A primeira vez que Lovecraft fez menção ao livro ou ao árabe louco foi em 1921, no conto A Cidade Sem Nome. Somente anos mais tarde é que ele lançou o livro A História de Necronomicon, onde conta toda a trama sobre o livro. Além dele, diversos atores também falam sobre esse tema, como o canadense Donald Tyson, o inglês Kenneth Grant, entre outros. Não se pode afirmar se o livro é real ou uma farsa, mas o que se tem escrito sobre ele o torna uma das mais perigosas leituras do mundo. Bom, segundo sites especializados, esses foram alguns dos livros considerados mais perigosos e, de certa forma, os mais prejudiciais da história, tanto para quem os lê, como para as pessoas que usam seus versos como inspiração para ferir outras pessoas. Passando a bola para você, existe mais algum livro que poderia sugerir para fazer parte desse vídeo? Deixe nos comentários o que achou do vídeo de hoje e, se gostou, ative o sininho, pois todos os dias temos vídeos novos aqui no canal. Eu agradeço sua companhia, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.